Pode ser eleição, pode ser um evento, pode ser alguma coisa que aconteça antes da hora, uma antecipação da discussão eleitoral, qualquer... Não sabemos o que pode ser. Mas, hoje, com convicção, eu posso afirmar aqui, eu e o Bruno, que não tem ação suficiente para todo mundo quando esse mercado virar. Essa é uma convicção que eu tenho, assim, altíssima, porque são pouquíssimas empresas, menos ação. A onda de IPO só vem depois, né, das derivadas, quando o mercado melhora muito, aí começam a vir os IPOs grandes, depois vêm os menores, então demora. E uma constatação das nossas conversas do dia a dia, né? Os alocadores, né? As fundações têm baixíssima exposição à bolsa hoje, os agentes autônomos têm baixíssima exposição à bolsa hoje, as pessoas físicas, que às vezes a gente de rede social a gente é ruim, eu às vezes posto alguma coisinha ali e vejo que o pessoal está em cripto, está em renda fixa, está em NTNB, está em FII. Tem tudo menos bolsa. Mas não tem bolsa. É. Então assim, e os alocadores estão terminando de resgatar de bolsa, a gente está vendo resgate de bolsa net para aplicar em outros mercados. Então assim, só quem tá na bolsa são os trouxas aqui. São os dois trouxas e mais uma meia dúzia de amigos que ainda acreditam nesse negócio. A gente é trouxa também. Vocês são trouxas que nem a gente. Só que a assimetria tá ficando muito grande. Eu tenho dito para vocês que eu enxergo a bolsa extremamente descontada, porém com uma grande volatilidade que pode acontecer, eventos que podem fazê-la cair e eventos que podem fazê-la subir, mas ao todo, um viés até 2026 positivo. Sim, sim. A gente tem aquela questão da isenção dos 5K. É ruim? É péssimo? Isso pode fazer as ações caírem? Tem um ou outro evento ali, a gastança que o Lula está prometendo ali, ó, jogar dinheiro para a economia, isso pode fazer cair mais. Tem o Trump que pode fazer alguma surpresa negativa, mas embora o mercado até já deu uma precificada bem para o lado negativo, tanto que conforme ele não vai colocando tudo que ele havia prometido, a gente até está vendo umas oscilações para cima. De qualquer forma, além desses eventos que podem vir, na maioria, negativos, nós temos a questão das eleições que, na minha visão, não está corretamente precificado. Isso pode fazer, por exemplo, as ações do Banco do Brasil dar uma explodida gigantesca. Eu vou mostrar a opinião aqui do gestor e vou depois voltar com vocês mostrando o histórico passado que pode acontecer. Eu vivenciei aquilo, tá? Dia a dia ali na bolsa, eu fui presenciando aquilo e eu acho que nós estamos num evento que vai ter essa precificação em algum momento que não está acontecendo. A gente simulou 2027, 2028 de duas maneiras. Então vamos imaginar que é quase que um remake do Dilma 2. Vamos aplicar tudo ali de ruim que aconteceu em termos de PIB, em termos de margem, em termos de queda de volume, em termos de queda de receita, para várias das empresas, das mesmas que eram listadas e continuam listadas, ou de empresas similares, né, para o biênio 27 e 28, como se fosse justamente o reacontecimento do 15 e 16, que foram os dois piores anos em termos de economia e em termos de receita. E esse então seria o bear case. Então vamos olhar para cá, varejo, supermercado, indústria. Indústria tem discussões importantes ali sobre cada tese, mas a gente tentou fazer o exercício justamente qual que seria o pior cenário do lado macro, né, como é que isso impactaria o resultado das empresas. E o bull case é uma releitura também ali de 17 e 18, né, de 18 e 19, né, onde teve uma mudança eleitoral, teve o ano seguinte sem grandes crescimentos do lado macro, mas existia uma reprecificação de múltiplo importante. Sim. Porque os juros caíram. Então a gente fez esse exercício para os dois lados, para tentar tirar em cada ação ou em cada setor o quanto de probabilidade está implícito para cada um, que no final das contas dá para simplificar, que é quase uma probabilidade eleitoral de cada lado ganhar a eleição do ano que vem. A gente pode entrar nas nuances entre cada lado ganhando o que pode acontecer, mas vamos simplificar aqui. Tem dois lados, um lado vai acontecer uma coisa parecida com o que aconteceu em 18 e 19 e o outro vai ser 15 e 16. Empresas que nem a Track and Field, por exemplo. Hoje está implícito nos preços que é 85% de chance do Lula continuar, do PT continuar. É 85 a 90. Eu não acho que é 85 a 90. E eu acho que dificilmente alguém consegue cravar que é alguma coisa muito distante de 50 a 50. Ah, vai ser difícil, mas tem a máquina na mão, mas não tem idade, não sei o que. Assim, para cravar mesmo, que é 60 a 40, 80 a 20, acho difícil. Então, se a gente ficar que é 50 a 50, o preço justo da Track and Field hoje deveria ser perto de R$15. Então é nesses R$15 que a gente chega, a ação tá 9, tá? É nesses 15 para R$16 que a gente chega no jogo 50 a 50. Então, deu errado, ela vai cair 50, sei lá, 40, e deu certo, ela vai multiplicar por 2. 2 vezes alguma coisa. Então é mais ou menos isso por causa de Track and Field, e para quase todas as outras, a probabilidade de hoje é essa. É 80 a 90 de chance do PT continuar, o que a gente discorda.
Então não é que a gente está animado com o macro, a gente está animado com a economia, a gente acha que o PT vai fazer a coisa certa, definitivamente não tem nada disso. Mas a gente acha que o ano que vem tem um evento que é muito perto de 50-50 e os preços não dizem isso. Se a gente tiver que simplesmente fazer esse ajuste, independente do cenário, tem um monte de coisa que tem que subir. Para eventualmente depois cair se der um resultado ou continuar subindo se der outro, que é justamente o final da nossa carta que a gente fez o paralelo com a Argentina. A Argentina começou, as mínimas de Argentina foram 1 ano e meio antes da eleição. Ali não dava para ter ideia do que ia acontecer. Não dava para ter ideia se ia ter Milei, se não ia ter Milei, se o cara que seria ganhador, se ele ia ter política razoável ou não ia. Isso estava totalmente fora de cogitação. Mas esse jogo de probabilidade também estava lá. Então, se o cristianismo não continua, tem muito para andar. Então, as coisas começaram a andar, e depois que o Milei foi eleito, andaram muito mais. E aí, se o candidato do cristianismo ganhasse, as coisas iam cair. Mas esse ajuste de probabilidade ele foi feito a partir de 1 ano e meio antes da eleição. E é um negócio meio de teoria dos jogos, né? Eu já vi gente falando que o jogo da eleição vai ser jogado no meio de 2026. Aí eu vi gente falando esses dias que vai ser no primeiro semestre de 26. E aí semana passada estavam falando que vai ser no segundo semestre. É teoria dos jogos. Você sabe que a mínima vai ser mais ou menos ali, você antecipa ela e ela uma hora chega. Então a gente acha que 25 vai ser o ano que essa reponderação ela acontece. Existe também um outro caso, né? Se é bear case mesmo, que vão tungar o CDI, vão tungar a inflação, você tem que ter bolsa também. Talvez não tenha que ter Brasil. Mas dentro das coisas brasileiras, se o CDI for mandracado, se o IPCA for mandracado, bolsa vai ser muito melhor do que esses dois ativos. Isso não tenho dúvida nenhuma, como aconteceu na Argentina e como aconteceu na Turquia. Então, mesmo nesse bear case, nos 50% da continuidade do PT, tem um pedacinho ali que é preço nominal de tudo para cima. Inclusive de preço de ação, inclusive de lucro de empresa, inclusive do preço nominal das coisas. Esta entrevista foi feita no Stock Pickers, eu concordo demais com o que eles disseram, né? Bolsa extremamente descontada, empresas recomprando as suas ações, gringos volta e meia vendendo bastante ali, né? Eles até deram uma amenizada agora. Aqui internamente os gestores do Brasil estão vendendo a rodo, né? Inclusive pior que lá fora, estão vendendo muito. E a pessoa física, até diferente do que ele acha ali, até acho que as pessoas físicas estão aguentando relativamente bem, tá? Elas são os que mais estão aguentando aqui. Muitos de nós realmente são trader, o cara já realiza prejuízo, fica desesperado, mas assim, em termos de volume de dinheiro, a pessoa física está aguentando bem até, tá me surpreendendo positivamente. Então agora eu vou fazer um paralelo aqui da época do Aécio e da Dilma, tá? E ainda reforça as diferenças, que naquela época as empresas já estavam bem mais fragilizadas que elas estão agora, tá? Então caso o Lula seja reeleito, ainda assim as empresas já entram mais fortes, aguentam bastante pressão, e se realmente continuar essa gastança toda, aí vai chegar um momento que ou o governo toma vergonha na cara e faz alguma coisa, ou acaba acontecendo um impeachment ali, como aconteceu com a Dilma, né? Então eu acho que as empresas elas entram até mais resistentes do que naquele período, e nós vamos ver agora o que aconteceu ali na época da Dilma, que a bolsa estava mais esperta, mais ligeira nessas precificações. Hoje a gente tá já precificando como se o Lula fosse ser reeleito. Então já abro nossas comparações da seguinte forma: a rejeição do Lula aumentou na sexta-feira e o Ibovespa subiu aqui, o BOVA11, por exemplo, 2,75%, que é uma grande alta, né? Então, de modo geral, a bolsa gostou. Mas o que surpreende é o Banco do Brasil, por exemplo. O Banco do Brasil ele subiu 5% de uma só vez. Eu sempre digo para vocês que, óbvio, o Banco do Brasil é estatal, mas não tem acontecido intervenções ali, né? Ele está rodando relativamente tranquilo, mas óbvio que existe um risco, um medo ali do mercado por ele ser estatal. Só que o que eu acho que tem acentuado um pouco isso e está fazendo mais preço do que talvez a gente imagine é a questão do Lula estar ameaçando aqui utilizar os bancos públicos nessa sequência de populismo dele, e isso deve estar travando o Banco do Brasil mais do que eu pudesse imaginar, tá? Essa alta aqui foi um spoiler do que pode acontecer caso o Lula perca as eleições ali, caso também essa dinâmica das eleições que eu já vou comentar com vocês. Então já vou fazer a retrospectiva para vocês, mas antes vamos dar uma olhada aqui nos múltiplos dos bancos. Olha só o Banco do Brasil então, PL/PVP bem descontado, mais descontado por exemplo que o Itaú, que é um outro banco que está redondinho como ele, né? E óbvio que vai estar múltiplos mais próximos aqui quando a gente for comparar Santander e Bradesco, porque são dois bancos que estão ali um pouco bagunçados. Então exatamente por conta desse dificuldade dos dois bancos, eles tendem a ter um cenário macro melhor, eles devem melhorar também, né? O Banco Itaú também deve surfar como todas as empresas da Bolsa, mas o Banco do Brasil em especial é um banco que já está ali redondo e
parece que aquele desconto que a gente pensa é normal, o Banco do Brasil tem esse desconto porque é estatal. Talvez o mercado, com um novo governo mais pró-mercado, ele não veja tão normal assim, tá? Essa alta tão acima dos demais deu meio que um spoiler disso na minha cabeça. Óbvio que a gente sabe que as empresas com dívida vão ter uma explosão de alta, algumas de crescimento também, isso é fato, a gente viu várias ali, a Cosan também deu uma disparada, várias outras, né? E tem as SMALs, tá? As SMALs, elas ficam esquecidas e quando o cenário do Brasil melhora, elas tendem a ser muito explosivas. Olha os múltiplos do Banco ABC. Um exemplo, pega várias SMALs ali, alguma que você gosta. Eu peguei o Banco ABC porque ele é um banco ali, mas pega outros setores também, elas estão muito comprimidas. Então, com certeza, no cenário melhorando ali de um novo governo, ou mesmo nas questões das eleições, elas podem dar uma disparada, tá? Só que exatamente por elas serem SMALs serem mais voláteis, a gente não fica tão claro se elas vão ter esse comportamento de recuperação durante as eleições. Mas se realmente for escolhido ali um governo mais pró-mercado, com certeza iriam, né, na minha visão. Agora, o Banco do Brasil, empresas com dívida e demais, a gente entende que vai ter uma bela de uma recuperação já na questão das eleições. Por que eu estou dizendo isso? Vamos primeiro recapitular lá a época da Dilma e do Aécio. Antes de simplesmente irmos olhando ali o que aconteceu com as cotações da época, vamos entender como estava o cenário político da época, né? O primeiro turno, para quem não se lembra, o Aécio e a Marina Silva ali estavam no embate para quem ia no segundo turno com a Dilma, né? Tava um equilíbrio ali. Inclusive, o Aécio virou no meio do caminho. Parecia que a Marina fosse. Então a gente já vê que nessa mudança aqui de virada, opa, peraí, não vai a Marina, vai o Aécio, o mercado gosta. Então a gente tem uma alta ainda mais impulsionada. E aí depois a gente vai vendo que o segundo turno, puxa, talvez não vá, talvez não vá. Foi apertado ainda no segundo turno, né? Mas ainda assim ele não ganha e a gente vê aquela queda em demasia. Então vamos dar uma olhada aqui. Bom, então a primeira coisa de tudo que eu quero dizer é que comportamento passado não garante comportamento futuro, mas a gente vai dar uma olhada no que aconteceu sim aqui, né? Então olha só, o Banco do Brasil, esses candles verde e vermelho, ele vinha caindo, volta e meia dava umas caras de 30%, era maluquice, ó, 35% aqui nesse período de fim de 2013 até começo de 2014. E aí, o que acontece? Vê aquela dinâmica, caramba, olha o Oeste, não sei o que, ele vai pro segundo turno com a Marina e tal, não sei o que, e aí dá uma disparada. E lembre-se que as eleições estavam muito equilibradas de Dilma e Aécio. Então a gente não sabia, de repente, poderia ganhar o Aécio. E as ações do Banco do Brasil subiram 110%. Eu não estou falando que ele vai subir isso tudo, até porque não está tão descontado que nem naquela época, embora os números estejam infinitamente melhores, né? Mas enfim, a gente vê o quanto tem de possibilidade, de repente, de uma alta, né? Uma alta forte. E olha só que curioso, esse índice azul claro, a gente sabe, a gente acabou de mostrar ali, várias SMALs, elas estão muito deprimidas, mas como estão sofridas as empresas, né? Só que olha só, eles meio que esperam, vocês veem que várias vezes as SMALs ficam um pouco para trás para depois subirem, elas podem ir de alta e muito forte, né? Mas elas esperam um pouco mais de certeza, o pessoal tem medo, né? Então ele fala, pô, se eu vou arriscar em uma empresa que o Aécio vai ganhar e tudo mais eleições, eu vou de Banco do Brasil, não vou de SMAL, né? É mais ou menos isso que o mercado pensa. Olha aqui as azulzinhas aqui das SMALs. Chegaram a subir 5 esse oba-oba, mas subiu 18,5%. E depois devolveu com juros, né? Até, ó, caiu mais 15%, foi feio, deu uma recuperadinha, fica naquele zigue-zague, até que a Dilma começou a destruir ali o Brasil e tudo caiu, né? Banco do Brasil, SMALs, BIGs, tudo caiu, né? E aí, olha só que o branco é o Ibovespa. O Ibovespa como um todo chegou a subir legal também nessa dinâmica aqui. 38% praticamente nessa dinâmica do Aécio ali, poder ganhar da Dilma. É quando de fato ele perde da Dilma, né? O que acontece é o Banco do Brasil desse topo aqui, ó, despenca 46%, né? O que, assim como eu acho que não vai subir 110%, também não acho que vai cair 46%, porque ele é um banco mais redondinho agora, né? Mas ainda assim, ó, o Ibovespa, ele cai aqui, ó, 25%, isso de cara, né, pessoal? De cara, ele sobe, já despenca, aí depois ele até ameaça recuperar, mas volta a cair mais para frente. Eu acho que o comportamento do Ibovespa pode ser bem parecido, sim, senhor, tá? E aí os SMALs a gente vê que caiu até um pouco abaixo, embora não tenha disparado tanto nessa dinâmica do oba-oba. Então,
O que o gestor disse, o que eu venho tentando dizer para vocês é o seguinte: a Bolsa ela ainda não está precificando o cenário de equilíbrio entre Lula e Tarcísio, ou seja, lá quem for ali da direita. Ela está pensando que o Lula vai ser reeleito, e aqui nós vimos o que aconteceu quando eles começam a precificar um cenário de equilíbrio. No primeiro momento eles não estavam fazendo isso, mas lá tinha justificativa. A gente não sabia se ia ser a Marina ou a Aécio no segundo turno. E aí, pô, Marina talvez não seja tão vantajosa. A Marina chegou a estar na frente ali por um tempo, né? E aí quando o pessoal vê, caramba, o Aécio tá ganhando força, o Aécio tá ganhando força. Olha, eu acho que é a Aécio ou Dilma ali, tá? Equilibra os dois. Aí tem essa disparada das ações, né? E aí depois, quando ela acaba ganhando as eleições, é que tem essa queda toda. E até aí tem uma diferença, né? Porque naquele período era mais urgente que fosse necessário um novo governo, porque a Dilma estava afundando as empresas, né? Compara a Eletrobras, a Petrobras, o que estava acontecendo com elas, né? Hoje em dia, essas empresas estão muito mais redondas, né? Ainda assim, o cenário adverso vai prejudicar elas. Se continuar cada vez mais com o jeito que ele está querendo acelerar os gastos aqui, vai piorar ainda mais. Então pode ser que realmente azede mais para frente. Mas ainda assim, tem uma margem aqui, né? Elas estão descontadas por um cenário que ainda não está acontecendo com elas. É o mercado falando, ó, o Brasil não está indo bem, vai piorar, então já vou deixá-las baratas agora. E aí, é isso que eu estou querendo dizer para vocês, então. Temos no meio do caminho mais gastança prometida, auxílio isso, auxílio aquilo outro, auxílio aquilo colar. Tem a isenção do 5K, que é muito dor de cabeça também. Tem a reforma tributária, que pode trazer alguma coisa, mas nós temos a questão das eleições que estão sendo ignoradas, não estão precificando aqui um cenário de mais equilíbrio entre Lula e alguém da direita, Tarcísio, ou seja, quem for, tá? Então, na minha visão, eu acho que aprender a operar com opções nesse momento é bacana, mas se você já opera com opções, mas sabe um muito básico, se está no basicão, você pode acabar fazendo besteira neste período de ganho de volatilidade. Você tem que utilizar a volatilidade ao seu favor e sempre pensando no buy and hold, tá? Então lembre-se que eu tenho o meu curso de opções, que você pode ganhar mais dividendos com as suas ações, você pode se proteger contra a queda e volatilidade nesses períodos, e você pode levar também junto o meu curso de investimentos com foco em ações, os dois por apenas R$ 990, link na descrição do vídeo e nos comentários fixados. Pode também parcelar em 12 vezes. Um abraço e até o próximo. Valeu!